Acredito que você tenha escutado falar bastante nos últimos dias sobre as enchentes no Rio Grande do Sul e os danos, as perdas praticamente irreparáveis para muita gente. O que eu quero trazer aqui é uma questão ligada a planejamento, estratégia, prevenção, previsibilidade e como, em um caso desse, poderia ser possível evitar parte do que está acontecendo no nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é o tema que eu vou abordar nesse vídeo. Fique até o final, que vai dar para entender um pouco de que riscos poderiam ser evitados e quais riscos não poderiam ser evitados. É realmente uma catástrofe ou tem negligência aí no meio? Projetos. Como é que a gente resolveria isso a partir de projetos? Então, fique aí comigo e vamos falar um pouco mais sobre isso. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Cruz e aqui no meu canal eu falo sobre Agile, Business Agility, boas práticas de gestão, desenvolvimento de produtos, estratégia, OKRs, carreira e muito mais direcionado a aumentar a performance de profissionais, times e organizações. Então, aproveite, contribua e deixe seu like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para receber as notificações de vídeos novos que chegam toda semana. Algo muito falado nas últimas enchentes do Rio Grande do Sul é que foi uma catástrofe natural e que nada poderia ser feito. Principalmente os políticos, os governantes tendem a ir nessa linha. Bom, vamos lá. Queria primeiro abordar um tópico aqui interessante sobre o que é algo previsível e o que não é previsível. Então vamos lá, vamos separar pelo menos em dois grandes conjuntos. O que é previsível? Previsível é tudo aquilo que se repete constantemente, frequentemente. Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de trabalhos rotineiros que fazemos todos os dias, ou todas as semanas, ou sob demanda com uma certa frequência e repetição. São trabalhos que são feitos de uma mesma forma, demandados de uma mesma origem, que tem uma mesma forma de fazer e que vai ter resultados também similares ou até idênticos. Então, previsibilidade é tudo aquilo que a gente já vivenciou, já viu, já experimentou, sabe como reagir, sabe como trabalhar e sabe o que entregar no final. E mais, quando estamos falando de projetos, de produtos, o nosso cliente espera por algo e nós sabemos o que é esse algo esperado pelo nosso cliente. Beleza? Então, isso seria algo previsível. Algo não previsível é aquilo que nunca aconteceu e que nós não temos como imaginar, como prever, como antever e muito disso tem a ver com riscos, a própria previsibilidade de riscos. Se é algo que a gente nunca fez, nunca vivenciou, nunca experimentou, riscos também são desconhecidos. Eu não tenho como imaginar o que vai acontecer em uma situação X ou uma situação Y. No nosso trabalho do dia a dia, tem a ver com trabalhos inovativos e de inovação, trabalhos onde nós estamos experimentando coisas novas. Então, é muito difícil prever algo novo, tanto como fazer, como o resultado dessa inovação esperada. Agora vamos voltar ao caso do Rio Grande do Sul. Não é novidade para ninguém que várias das cidades afetadas por essas últimas enchentes já passaram por episódios de alagamento e enchentes nos anos anteriores. Muitas delas, todos os anos passam por enchentes, por alagamentos, talvez não exatamente na mesma proporção, mas equivalentes em danos, em perdas e de forma recorrente. A própria cidade de Porto Alegre, o centro, já passou por vários alagamentos. Tem inclusive um grande alagamento lá atrás, acho que na década de 40, se eu não estou enganado, aonde apenas essa última enchente bateu aquela enchente nos números. São recordes que a gente não gostaria de ver sendo batido, mas foi batido agora. Né? Aquela grande enchente foi a maior de todas, agora foi superada por essa enchente atual. Bom, então, como é que a gente pode falar que é apenas uma catástrofe natural? Vamos voltar agora ao previsível e o não previsível. Se já aconteceu e em vários momentos nas últimas décadas aconteceu, mesmo que episódios com menor intensidade,
a gente não pode dizer que é algo imprevisível. Essa situação no Rio Grande do Sul era previsível sim, e é previsível novamente que ocorra no futuro, se nada for feito para mudar alguns aspectos, para aí sim prevenir ou buscar evitar que isso aconteça. Então, algo não previsível nesse caso, que justificaria governantes falarem que foi uma catástrofe, é se nunca tivesse acontecido. Uma região que nunca sofreu alagamentos, nunca teve enchentes. Os rios que estão lá na serra, nos morros, não desaguassem todos eles no Guaíba e não houvessem muros e comportas para tentar evitar que enchentes acontecessem. Opa! Se já aconteceu uma grande enchente uma vez, se já existem muros, comportas, eu não posso dizer que é algo imprevisível. Pelo contrário, é algo previsível. Nesse caso, eu vou trazer um outro contexto agora. O contexto do caos, o contexto de grandes problemas que nós podemos chamar de catástrofe, mas não de causas naturais. Ou melhor, que nós podemos chamar de catástrofe em alguns casos de forma natural e outros casos de forma negligenciada, não natural. Fazendo a conexão de novo com o previsível e o não previsível. Aquilo que é não previsível, que nós nunca fizemos, que nós nunca vimos, que nós nunca experimentamos, nós podemos ter uma catástrofe natural, porque a gente não sabia que aquilo poderia acontecer. Era impossível de prever. Eu nem conhecia aquela situação. Eu nunca vivia aquela situação. Então, quando falamos de governo, de município, de estado e até do governo federal, ele tem que trabalhar em situações preventivas naqueles casos onde já é conhecido que aquilo pode acontecer. O Rio Grande do Sul tem um alto índice e uma alta probabilidade de grandes enchentes. E aí, eu vou abrir um parênteses e vou trazer outros locais que passam por situações similares ao longo dos anos. Rio de Janeiro, Minas Gerais, algumas regiões de São Paulo e dentre outras do Brasil inteiro. Os governantes não fazem nada. Apenas atuam ali no momento que acontece a catástrofe, até ajudam a recuperar, mas não fazem nada para prevenir. Se é algo previsível, é preciso que os riscos sejam analisados e ações sejam tomadas. É assim que a gente deveria fazer nas nossas empresas. É assim que a gente deveria fazer nos nossos projetos. Todas as situações previsíveis, nós deveríamos abrir ali o mapa de riscos, entender quais riscos são conhecidos e atuar nesses riscos. Quais as respostas que vamos dar a esses riscos? Como vamos tratar esses riscos? Eu entendo que no Rio Grande do Sul, a grande maioria dos riscos poderiam ter sido diminuídos, pelo menos, mitigados, como a gente fala, né? Então, uma das situações, por exemplo, foi algumas comportas estarem sem manutenção, com grandes vãos, permitindo que a água invadisse a cidade com enchente grande ou pequena. E relatos dizem que o governo do estado já sabia de problemas da comporta e não atuou em tempo hábil para evitar que danos maiores acontecessem. Então, o que a gente pode separar aqui, né? O que era imprevisível? A enchente chegar às proporções que chegou, a quantidade de chuva, o volume de chuva em um curto espaço de tempo. Isso, ok, imprevisível. Agora, até um certo nível ali, deveria ter sido suportado, né? Segurado pelas comportas e pelo sistema de contenção, se ele estivesse bem dimensionado e analisando todas essas situações de previsibilidade e não previsibilidade. Muitos caos que acontecem por aí, essas catástrofes chamadas por muitos para tentar tirar a responsabilidade das suas costas, poderiam ter sido evitadas. E estes caos nós chamamos de caos gerados por negligência. Os casos das barragens que romperam em Minas Gerais. Negligência. Por quê? Porque eram riscos previstos e que se manutenções tivessem sido feitas em tempo hábil ou um tempo determinado para que aquilo fosse feito, o rompimento não teria acontecido. Ou, pelo menos, teria sido possível avisar as pessoas, né? Retirar pessoas dos locais se prevenções corretas tivessem sido feitas. O mesmo a gente pode colocar agora no Rio Grande do Sul. Então, na minha humilde opinião, não foi uma catástrofe natural inevitável. A parte inevitável foi, por exemplo, o Guaíba
superar os 5,5 metros e aí sim teríamos um alagamento. Mas, para você que acompanhou as notícias assim como eu, à distância e desesperados ali vendo a água subir, que a partir dos 2 metros já tinha água tomando o centro de Porto Alegre. 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, então não estava perto dos muros, não estava perto dos limites dos muros. Já estava alagado muito tempo antes, ou seja, não suportava mais enchente de nenhuma natureza. Né? Volume de água excessivo já estava rompendo todos os sistemas de segurança que provavelmente estavam ultrapassados, sem manutenção, sem prevenção, sem essa análise correta de previsibilidade versus riscos conhecidos aonde nós devemos atuar. Então, usando, infelizmente, né, infelizmente não é um vídeo que eu gostaria de estar fazendo a analogia com o Rio Grande do Sul, mas é importante a gente aproveitar esse momento para falar sobre isso, porque riscos poderiam ter sido previstos, muitos riscos poderiam ter sido mitigados, respostas a riscos conhecidos deveriam ter sido disparado estas respostas a esses riscos conhecidos. E provavelmente muitas perdas teriam sido evitadas. Concordo que provavelmente nem todas, porque a magnitude da chuva foi muito grande. Né? O volume de água que veio ali em várias cidades foi muito alta. Mas, de novo, é previsível. Então, agora estão falando sobre que provavelmente algumas das cidades afetadas, algumas das áreas mais afetadas, como foram completamente destruídas, nem vão ser reconstruídas ali mais. Vão ser reconstruídas em um outro local, porque ali já tem incidência disso. Ou seja, tem uma certa frequência, tem uma certa previsibilidade. Então, o que nós temos que evitar, inclusive do nosso trabalho, nos nossos projetos? Estas catástrofes / caos por negligência. E o que é negligência aqui para nós? Aqueles riscos que são ignorados, processos que são burlados, etapas de trabalho que ninguém dá bola para aquela etapa, documentações fundamentais e essenciais para que um projeto saia corretamente, conversas importantes que precisam acontecer e o foco no cliente, o foco em quem precisa do nosso produto, precisa do nosso projeto. E, infelizmente, a maioria dos governantes não está preocupado com a população, né? Está preocupado com a sua elegibilidade, né? Como ele vai ser reeleito novamente. Então, nas empresas, nós não podemos fazer a mesma coisa. Nós não podemos nos preocupar com o nosso produto, o nosso projeto, a nossa empresa. Nós temos que nos preocupar com o nosso cliente. Então, qual o risco que o nosso cliente está sofrendo? Qual o risco que nós podemos ajudar a evitar? Quais as entregas são mais importantes? E quais os riscos conhecidos que podem afetar a entrega desses resultados esperados pelo nosso cliente? Então, nunca se esqueça disso. Existem situações, trabalhos altamente previsíveis e altamente imprevisíveis. De um lado, nós conseguimos fazer planejamentos muito mais robustos, muito mais completos e que têm uma alta previsibilidade, inclusive de riscos, com respostas conhecidas. Esse é o ambiente do preditivo. Esse é o ambiente do conhecido tradicional, waterfall. Aqui nós podemos sim entender tudo, planejar tudo, construir tudo, entregar tudo, fazer bons trabalhos, porque é previsível. Ok? De um outro lado, nós temos trabalhos altamente imprevisíveis. Inovações, experimentações. Aí é um pouco mais difícil fazer planejamento e entregar exatamente como previsto. Porém, utilizamos processos e práticas adaptativas para conseguir responder a essas mudanças em tempo hábil e aí sim conseguir entregar resultado para os nossos clientes. Se tivesse uma prevenção, um planejamento, um trabalho forte da parte que é preditiva nessas catástrofes, provavelmente seria mais fácil, inclusive, responder às partes imprevisíveis, às partes adaptativas. Agora, quando você não faz nenhuma coisa nem outra, o próprio previsível já te derruba, porque você parou ali já. Hoje nós vivemos em empresas, em projetos altamente híbridos, onde nós temos partes dos trabalhos previsíveis, preditivos, e partes dos trabalhos imprevisíveis e adaptativos, ágeis. Então, a gente precisa entender esses dois cenários e trabalhar com os dois cenários. Ao entender os dois cenários e trabalhar com os dois cenários, a parte previsível, preditiva, precisa ser muito bem feita. Eu não posso ter falhas grandes nessa parte preditiva,
porque vai te sobrar tempo, recursos, pessoas, dinheiro e velocidade para responder às questões adaptativas. E é aí que a gente consegue fazer um trabalho diferenciado. E, para finalizar, não se sinta satisfeito com uma situação crítica, caótica e catastrófica que aconteceu no seu projeto e simplesmente diga que, era inevitável. Erros são inevitáveis. Falhas são inevitáveis. Calma lá. Estamos falando de um ambiente previsível e até altamente previsível? Ou estamos falando de um ambiente imprevisível e talvez totalmente imprevisível? Se estamos falando do previsível, não foi algo inevitável, não. Foi falha sua. Foi negligência sua e da sua equipe. Vocês que deixaram de ver situações que deveriam estar mapeadas, que deveriam ter sido previstas. Planejamento ruim, execução ruim, organização da equipe ruim, estrutura da equipe ruim, abordagens, métodos, práticas. Tudo isso negligenciado ou feito de maneira incorreta e errada vai causar caos e situações críticas em ambientes previsíveis que não deveriam ter estas situações. No caso do imprevisível, a gente até pode falar num outro vídeo. Posso gravar se for do seu interesse. Já deixe aí nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo especialmente para falar do imprevisível e como é que a gente reage aí a esse ambiente. Beleza? Bom, e aí? O que você acha? Se você concorda ou discorda de mim, seja em relação a essa analogia com o Rio Grande do Sul, seja em relação aos trabalhos previsíveis e imprevisíveis, riscos conhecidos e não conhecidos, comenta aí, deixa aí nos comentários para a gente bater um papo sobre isso. Beleza? Se você chegou até aqui, não vai embora antes de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você acredita que deveria assistir também. Sempre que você faz isso, você me incentiva e me anima a gravar mais vídeos como esse. Valeu, obrigadão e fica com Deus.